Olá, esse vídeo é mais um vídeo da série Texto e Contexto. Hoje estou gravando em um local especial. Eu estou em um patrimônio da minha cidade chamado Ibituba, que é um interior, uma roça, onde mora meu pai. Eu vim visitá-lo e consegui aqui este local, um campo de futebol, para gravar esse texto para vocês. Daqui a pouco eu vou para outro local, gravar mais um vídeo, melhor dizendo, sobre um outro verso da Bíblia, das Escrituras. Mas nesta ocasião eu quero aqui meditar com vocês em um texto que está em Tiago, capítulo 1, versículo 27. É um versículo conhecido, embora não muito compreendido e muito menos praticado pela maioria dos cristãos. Esse texto ele está em Tiago, capítulo 1, versículo 27, e ele diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então é um texto que diz para nós que a religião é pura e imaculada, não a religião verdadeira, que não está falando de religião verdadeira ou de religião falsa. É um texto que está falando da religião pura e imaculada. O que caracteriza a religião pura e imaculada é uma atitude que pode e deve ser praticada por pessoas das mais variadas denominações e religiões, que é basicamente duas coisas: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a segunda coisa, guardar-se da contaminação do mundo. Aqui eu quero contextualizar com vocês o que este texto das Sagradas Escrituras ele está querendo nos dizer. Esse texto ele precisa ser analisado no seu contexto da época, onde pessoas que eram as mais necessitadas naquela época eram os órfãos e as viúvas. Essas pessoas, na época em que esse texto ele foi escrito, eram as pessoas mais carentes da sociedade. Os órfãos, naquele tempo não existia orfanato para abrigar os órfãos. Não sabemos como esses indivíduos, essas crianças que perdiam seus pais, eram amparados pela sociedade. Se eram os seus parentes, se eram seus vizinhos, quem os acolhia. O fato era que essa classe precisava muito da ajuda daqueles que queriam praticar uma religião pura e imaculada. Mas não somente esses, também as viúvas. Naquele tempo não havia INSS, não havia seguridade social para amparar financeiramente aquelas pessoas. Por isso que elas necessitavam dos cuidados daqueles que se diziam cristãos. Quando o texto ele diz para nós que a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, não é somente visitar. É interessante entender esse contexto, porque aqui no próprio livro de Tiago, no capítulo 2, vem dizendo aqui para nós o seguinte, olha só. Capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo?
E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, meus amados, meus queridos, mesmo aquelas pessoas, os órfãos e as viúvas, que eram pessoas necessitadas, quando nós encontramos ali em Tiago 1,27, dizendo que a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai era esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar é muito fácil. A palavra visitar aqui, ela engloba, ela envolve não somente visitar, mas atender essas pessoas em suas necessidades. E hoje é muito fácil você ser um membro de igreja, você frequentar uma determinada religião, denominação. Mas o difícil, o que quase ninguém quer se comprometer a fazer, é ajudar aqueles que estão em necessidade. Talvez você pode pensar, hoje as viúvas elas estão bem amparadas, elas têm a sua pensão, os órfãos têm orfanatos para cuidar deles, mas o que esse texto aqui ele está querendo dizer é que naquela época, naquele contexto, as pessoas que mais necessitavam precisavam ser amparadas. E hoje, quais são as pessoas em maior condição de necessidade? Seriam os moradores de rua? Seriam aquelas pessoas que em uma determinada tragédia perderam tudo que tinha na sua casa, na sua residência? Será que são aquelas pessoas que perderam seus empregos e não têm agora como sustentar as suas famílias? Precisamos pegar esse texto e o adaptar ao nosso contexto, meus amados. No seguinte sentido, aquelas pessoas em nossa sociedade que são as que estão em maior condição de vulnerabilidade, de necessidade, até mesmo do mantimento cotidiano, se nós não ajudarmos essas pessoas, a religião que nós praticamos não vale de nada. E aqui eu quero agora entrar num segundo aspecto deste texto, que poucas vezes também é salientado. O aspecto de guardar-se da contaminação do mundo. Hoje muitas pessoas querem seguir a Deus e seguir ao mundo ao mesmo tempo, mas é impossível servir a dois senhores. Não tem como ser cristão e ao mesmo tempo seguir as coisas deste mundo. Então que você medite nesse texto, que você busque o discernimento de Deus, para que você pratique a verdadeira religião, para que você pratique a religião pura e imaculada, para que você siga não homens, não regras de homens, mas que você siga as orientações da palavra de nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo da nossa série Texto e Contexto.